Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, a você que nos assiste e nos ouve neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus que Ele nos abençoe para examinarmos a sua santa e bendita palavra e Ele nos dê sabedoria, discernimento e a direção do seu Santo Espírito. Nós vamos hoje meditar a respeito da doutrina, o ensinamento, a sã doutrina, o ensinamento sadio, o ensinamento que conduz à vida eterna. Vamos primeiro ver alguns versículos no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, os versículos 1 a 3. Ele nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Veja a maldade do homem. Isso foi lá no Velho Testamento para os hebreus. Também serve hoje esta profecia para este mundo pecaminoso e perdido, desviado da palavra de Deus. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, quer servir a Deus, quer fazer a vontade de Deus, você não pode viver em pecado. Essa é a doutrina santa. Veja no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, nos versículos 25 a 28, diz assim: E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Duas coisas aqui. Primeiro, o Senhor Jesus não ficou perguntando para o diabo: qual o seu nome? De onde você vem? Quem te mandou? O diabo é mentiroso, é pai da mentira. Nós não temos que ficar conversando com o diabo, irmãos. Esse negócio de ficar perguntando coisas para o diabo é coisa do diabo mesmo. O diabo que conversa com o diabo. Nós conversamos, temos diálogo e comunhão com Deus. Aqui está dizendo assim: o Senhor repreendeu e diz: cala-te e sai dele. E falou com autoridade, e um homem puro, santo, abençoado, em quem não havia variação, não havia sombra de variação, nem erro, nem pecado algum. Esta é a doutrina, este é o ensinamento. E eles ficaram espantados. Que nova doutrina é esta? Por que nova doutrina? Porque é a doutrina da salvação, a doutrina da perfeição, o ensinamento que nos conduz à perfeição. A palavra diz que nós devemos crescer até a estatura de varão perfeito. Estatura de varão perfeito é Jesus Cristo. Nós temos que crescer no conhecimento até a estatura de Jesus Cristo. Esta é a doutrina, a sã doutrina. Viver sem pecado, sem falar falsamente, sendo sincero, temente a Deus, amando as pessoas, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, não sendo falso com ninguém, não sendo enganoso, não andando com zombaria, com chocarrice, gozações um com o outro aí, coisas perversas, pecaminosas, e você quer que Deus olhe ainda para você? Lá em Isaías já está profetizando, o Senhor vira o rosto contra você. Se você não está fazendo a vontade dele, como é que ele vai te abençoar? De forma nenhuma. Aqui em João, no capítulo 2, no capítulo 7, no versículos 16 e 17, no Evangelho de São João, capítulo 7, os versículos 16 e 17, diz assim: Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Veja só, não tem como saber o que é certo e o que é errado, só quem tem o Espírito Santo. O Senhor Jesus está dizendo isso aqui. Esse ensinamento que eu estou trazendo para vocês, não sou eu que criei. Eu estou fazendo o que recebi do meu Pai. Isso eu estou ensinando vocês. Ele, em um determinado momento, diz: eu de mim nada posso. Assim como eu vejo o Pai me mostrar e mandar fazer, é o que eu faço.
Então, se você quer saber se a doutrina é de Deus, se o ensinamento é de Deus, se a vontade é de Deus, você siga essa doutrina. Por essa doutrina, por este ensinamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, você vai chegar ao conhecimento da verdade, você vai chegar até a perfeição, até a estatura de varão perfeito. Esse é o ensinamento da salvação. Não existe um outro caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós só vamos encontrar salvação se nós seguirmos as pisadas do Mestre. Vamos ver ainda em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 3 ao 8, a palavra diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui o Senhor nos dizendo assim: se alguém não se conforma com esse ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, andar com sinceridade, fazermos tudo como se fosse para o próprio Senhor Jesus Cristo, não termos nada escondido em nós, somos como aquele vaso de alabastro, com um nardo precioso, com um unguento precioso. Alabastro é uma pedra transparente que aquela mulher abriu e derramou sobre o Senhor Jesus. Isso é uma representação. Nós somos um vaso de honra, um vaso transparente, todo mundo sabe como nós somos. Nós não temos nada escondido, nós somos um vaso de alabastro, cheio de unguento, cheio de perfume precioso, que é o bom cheiro de Cristo. Então nós temos que ser assim, não fazer nada encoberto. E as pessoas vêm e com doutrinas estranhas, ensinamentos estranhos. Não pode fazer isso, não toques, não manuseis, não pode pegar naquilo, não pode comer aquele outro, tem que fazer aquilo lá. Para ser salvo você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem, irmãos. Isso são doutrinas que, como diz aqui, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, e dessas coisas nasce inveja, contenda, blasfêmias, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Por quê? Essas doutrinas de homens só servem para isso, para causar divisão, causar contenda, um ficar fiscalizando o outro. O irmão fulano fez isso, a irmã Beltrana não fez aquilo, irmão, nossa, e precisa avisar o ministério, precisa avisar o pastor, não precisa avisar ninguém não, Jesus está vendo tudo, a igreja é dele, não é do ministério, não é do pastor, a igreja é de Jesus Cristo. Você não aprendeu ainda? A igreja é de Jesus Cristo, saiba disso, irmão, saiba disso, irmã, a igreja é de Jesus Cristo, deixa Jesus tomar conta. Nós não podemos contrariar a palavra de Deus, nós seremos pecadores se nós não amarmos o irmão e formos lá corrigir com amor, não é com ódio, com raiva e pisando na pessoa não, se achando melhor que a pessoa. Se você faz a piedade, exerce a piedade, tem que ser com alegria, ir lá corrigir o irmão para a alegria de Deus, alegria no céu, alegria do irmão, para que não se afaste, não se aparte dos caminhos do Senhor. Fazer com amor, com sinceridade. É assim que tem que ser. Então, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco do olho que está no teu irmão. Viu, irmão? Irmã, nós temos que cumprir a palavra de Deus para sermos salvos. Essa é a grande verdade. Nós não podemos fugir da palavra de Deus, porque quem vai nos julgar é Jesus Cristo. E Ele deixou tudo registrado aqui, tudo que é útil para a nossa salvação. Veja ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Isso aqui é um alerta para nós, irmãos. Está acontecendo hoje isso aqui. Amontoarão para si doutores segundo a sua própria concupiscência, segundo o seu próprio pecado. Eu acho que o homem pode ter 5 mulheres. Tem alguma igreja aí que aceita isso? Tem. Então eu vou lá e vou ficar naquela igreja. Não está se importando com o que diz a palavra. Os irmãos estão se afastando da igreja porque as irmãs querem usar calça comprida. Mas a palavra fala que a mulher tem que ter um traje honesto, tem que ter um traje que não mostre o seu corpo, que não induza o homem ao pecado. Mas isso é calça de mulher, diferente da calça do homem. E então que as irmãs estão se afastando. Então vão permitir para as irmãs não ir embora da igreja. É isso que está acontecendo. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si, segundo os seus próprios pecados. E as pessoas se deixam levar pelo pecado e os ministérios, as pessoas que estão pastoreando, para não perder o membro, acaba cedendo aqui, cedendo ali. Quando menos se espera, o mundo entrou dentro da igreja, ninguém percebeu, está todo mundo bem, está todo mundo abençoado, pode fazer o que quiser, mas não é assim não. O Senhor virou as costas para esse povo. Nós temos que agradar a Jesus Cristo. Não é chegar e achar que... Eu vi uma vez uma manifestação, esses tempos atrás, uma manifestação no Vaticano. Eu vi uma manifestação no Vaticano e eu achei um absurdo o que as pessoas estavam fazendo passeatas com cartazes e pedindo que o Papa liberasse o aborto. E o Papa se manteve, graças a Deus, se manteve firme na sua fé. É um absurdo isso, a pessoa pensar que um homem pode mudar a palavra de Deus. E ele sabe que ele não pode fazer isso. Ele conhece a palavra de Deus, tanto quanto qualquer pessoa conhece. Ele sabe que ele não pode chegar, então de hoje em diante está liberado. Está liberado como? É homicídio isso aí. É matar uma pessoa que está vindo ao mundo. Não pode ter aborto não, irmãos. Mulher não pode usar calça comprida. Mulher não pode ser pastora. Mulher tem que ter um traje honesto. Tem que chamar o seu marido de Senhor, como Sara chamava Abraão. Tem que ser submissa, não pode ser o cabeça da casa. Isso está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. E as pessoas não estão lendo a Bíblia mais. Estão inventando doutrinas e doutrinas para manter as pessoas dentro da igreja. Para que finalidade? Para ir todo mundo junto para o abismo, porque um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Você desperta, tu que dormes, meu querido irmão, querida irmã. Mas na minha igreja, eu vou sair da igreja. Igreja é um corpo espiritual, não é um corpo material. Nós temos que saber que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo e Ele é que sabe quem pertence. Nós temos que fazer a vontade de Deus, não ficarmos indo, Maria vai com as outras aí, e indo para onde todo mundo vai, fazendo o que todo mundo faz. Temos que fazer segundo a nossa fé. Eu não aceito isso que considero pecado, e Jesus conhece o meu coração e serei abençoado e guardado, porque estou sendo sincero e temente à palavra dele, temente a ele. É assim que tem que ser, querido irmão, querida irmã. Nós não podemos nos desviar da palavra de Deus. Não adianta, o ministério reuniu, não sei qual ministério, e grande ou pequeno, seja como for, e decidiram que de hoje em diante vai poder fazer isso. Quem é o homem para mudar a palavra de Deus? Quem é o ministério? Quem tem poder para isso, irmãos? Ninguém, só Deus. E ele já deixou escrito que é para ele mesmo também falar: eu não mudo, não tenho sombra de variação, o que eu disse será feito e será cumprido. Então tome cuidado. O Senhor Jesus vai julgar segundo a palavra dele. Vamos encerrar aqui lendo em Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É o que eu estou fazendo agora para você, obedecendo a ordem de Jesus. Fala o que convém ao ensinamento sadio que conduz à salvação. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Eu tenho que ser exemplo de boas obras. Olhe em mim as coisas boas. Se eu faço alguma coisa ruim e errada, vem e me mostre, e eu vou ser agradecido a você, e Deus te abençoe por isso. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. No ensinamento, na doutrina, mostra incorrupção.
gravidade, sinceridade. Estou sendo sincero, não estou me corrompendo com as coisas do mundo. Estou usando de rigor como manda a palavra. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam o ornamento do ensinamento, da doutrina de Deus, nosso Salvador. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto em tua vida e você possa ter em teu coração e em tua vida a sã doutrina. Que Deus te abençoe e a toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.